Bom dia, pessoal. Tô aqui para gravar o meu primeiro vídeo para vocês. Eu acordei hoje de manhã e eu estava assistindo o vídeo da Ana Furtado no programa da Fátima Bernardes. E eu me senti muito motivada hoje a gravar esse vídeo. Estava pensando nisso faz um tempinho, mas acaba que o nosso dia a dia é tão corrido, tantas coisas acontecendo, que eu não consegui parar para poder gravar o vídeo. Mas hoje pela manhã, vendo a Ana Furtado falando, as outras mulheres que também foram ao programa falando, aquilo mexeu muito comigo. E eu acho que é o pouquinho que nós podemos fazer, é compartilhar a nossa história com as outras pessoas. Isso me ajudou muito no início. Eu acho que eu não conseguiria passar de uma maneira tão leve, tão boa, se eu também não estivesse recebendo tanto carinho das pessoas que hoje sabem do que eu vivo, que eu passo, e também se eu não tivesse assistido tantos vídeos, entrado em tantos blogs de pessoas que já passaram pelo que eu estou passando, né, pelo tratamento quimioterápico, e que me fizeram entender algumas coisas que, quando nós recebemos a notícia, ela traz uma carga tão grande de sentimentos, um turbilhão mesmo de emoções, de sensações, de pensamentos, e a gente não sabe lidar no primeiro momento com isso. Então foi muito importante para mim o blog das coisas que eu tenho aprendido, o Insta da Nara, hoje a história da Ana. Isso tem me motivado muito. Eu criei meu Instagram, a minha página no Instagram, que se chama kkk.urecas, onde eu vou fazer um vídeo melhor contando a história da minha página, porque eu decidi fazer aquilo. Mas hoje a intenção é, o primeiro vídeo eu quero contar da descoberta da minha doença. Eu tenho uma doença rara que se chama granulomatose linfomatoide. Esta doença, ela pode vir a se transformar em um câncer. E é por isso que hoje eu faço tratamento quimioterápico. E eu queria contar para vocês, desde o início, como tudo começou, o que eu sentia, e também pedir para vocês, né, quem conhece alguém que já passou por isso, esteja passando, como ela é rara, a única pessoa que eu soube que tinha doença já faleceu, eu não conheço mais ninguém, até mesmo os meus médicos têm estudado bastante sobre ela, então me ajudem a divulgar, compartilhar, para que mais pessoas, né, possam conhecer essa doença rara. Também que eu possa conhecer, né, talvez alguém que passou pela mesma coisa que eu tenho. Então vamos lá, em 2016, em maio de 2016, eu comecei a sentir umas dores aqui no externo. Eram dores leves, como se eu tivesse batido em algum lugar. E eu procurei um médico, uma médica, e essa médica passou alguns exames de imagem para ver o que tinha acontecido. Eu tinha um pouquinho de inchaço aqui no externo e um pouquinho de dor. E aí, num primeiro momento, eu fiz uma ressonância magnética e foi 1h20 dentro da máquina, aquele sufoco todo. Eu sou uma pessoa que tem pavor de lugar fechado, então
foi muito difícil para mim entrar numa máquina de ressonância, mas vamos pular essa parte. Eu chorava igual uma criança, louca. E foi muito engraçado, assim, o médico, a gente pode, eu vou apertar aqui, você vai entrar dentro da máquina e vai sair, mas fica tranquila e tal. Eu deitada, assim, dura, apavorada. E aí, quando ele apertava para entrar a maca na máquina, me dava uma aflição, uma coisa, eu não conseguia entrar naquela máquina, uma loucura. Mas, enfim, meu marido veio, ele ficou na sala comigo, acho que foi só por isso que eu consegui fazer o exame, que eu tenho muito pavor de lugar fechado. Foi trágico, mas foi cômico. Nós rimos muito, assim, o enfermeiro tentou umas 3 vezes me colocar pra dentro sozinha e eu achava que eu conseguia. Quando chegava dentro da máquina, eu entrava em desespero. Se você também tem esse problema, por favor, comenta aqui embaixo. Enfim. E aí eu fiz a ressonância magnética e quando eu fui buscar o resultado, foi bem engraçado porque quando a gente faz algum exame laboratorial ou exame de imagem, a gente sempre vai buscar no laboratório com um papelzinho, me entrega, até mesmo às vezes na recepção, e pega o exame e vai embora. A gente não tem muito contato, acesso com médicos em laboratório, né? E foi engraçado porque eu cheguei na fila e fiquei esperando um tempo para buscar meu exame. E aí chamavam todo mundo, mas não chegava a minha vez, até que chegou o momento que o médico pediu para falar comigo, o médico do laboratório. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu nunca tinha tido contato com um médico de laboratório. E ele pediu para ver a lesão, ele pediu para falar com a minha médica, pediu o telefone dela, pediu também para bater uma tomografia para ele analisar a ressonância junto com a tomografia. E foi isso que eu fiz, passei o telefone da minha médica, bati uma tomografia. E aí quando eu saí dali, no dia que esse primeiro médico do laboratório me chamou, eu já sabia que algo muito estranho estava acontecendo. E acho que aquele foi o primeiro momento em que eu senti medo, mas eu ainda não tinha certeza de nada, eu só imaginava que algo muito difícil estava vindo pela frente. E aí eu bati a tomografia, peguei o resultado do exame, isso já tinha passado um mês e meio, e deu que o resultado foi que eu tinha uma inflamação no osso externo, chamada osteomielite. E essa foi uma notícia que a gente não esperava, principalmente pela inflamação ser dentro do osso e no externo, algo muito complexo, mas eu ainda não tinha a noção exata do que estava por vir pela frente. E aí eu levei esses exames para minha médica e ela falou que se eu passasse uma pomada e tomasse algum remédio antibiótico, anti-inflamatório, iria solucionar meu problema. Só que eu senti a postura dela muito passiva e eu já sentia dentro de mim que alguma coisa estava muito errada. E eu resolvi procurar um outro médico, um outro ortopedista. E quando eu cheguei nesse ortopedista, no consultório dele, ele me deu 3 possibilidades. Ele disse que poderia ser uma bactéria que tinha se alojado nos meus ossos, poderia ser um tumor e poderia ser
Não, ele me deu duas opções. Ele falou que poderia ser ou a bactéria ou o tumor. E foi a segunda vez que eu entrei no consultório médico e ouvi uma notícia bombástica. Porque eu saí daquele consultório no ruim do ruim, querendo estar com uma bactéria no meu osso externo. Não sei se vocês me compreendem, mas naquele momento eu só pensava que eu não queria ter um tumor. Talvez a bactéria fosse mais fácil de curar. E ele pediu para procurar um infectologista para validar aquilo que ele achava, para ter uma segunda opinião. E a partir dali decidi fazer uma biópsia e seguir. E eu procurei o infectologista e o infectologista veio com a terceira possibilidade. Ele disse sim, pode ser uma bactéria, sim, pode ser um tumor e sim, pode ser uma tuberculose óssea. Eu sinceramente nem sabia que existia a possibilidade de ter uma tuberculose óssea. Para mim, tuberculose era só no pulmão. E as idas ao médico eram sempre muito difíceis. Hoje eu falo disso com um sorriso, eu consigo levar isso de uma maneira tranquila, mas eu sempre me emociono quando eu lembro da história, quando eu lembro de cada consultório que eu entrei, de cada notícia que eu ouvia. Às vezes sozinha, porque o meu marido trabalhava, então eu tinha que ir sozinha. E eram sempre notícias muito pesadas. E eu dou graças a Deus porque Ele me sustentou muito e tem me sustentado até aqui. E eu saí daquele consultório. Nesse meio tempo eu teria que voltar no ortopedista para falar para ele o que o infectologista tinha me falado. E ele falou: Amanda, eu encontrei um cirurgião torácico, amigo meu. E esse cirurgião torácico tem muitos anos de experiência, ele quer te ver, seria bom que você passasse para ele te analisar, ver como é que tá a sua lesão, tal. E eu marquei a consulta com o cirurgião torácico e quando eu entrei no consultório do médico, dessa vez sozinha, até então as duas últimas eu tinha ido com meu marido, dessa vez sozinha, ele falou, deixa eu ver a sua lesão. E aí eu mostrei o meu externo e ele começou a palpar. E ele falou assim, eu acho que a gente vai ter que te abrir mesmo. Aí eu falei, oi? Abrir, doutor? Aí ele disse, e aqui na frente tem um tampão, a gente vai ter que arrancar esse tampão, vai ter que perfurar, entrar dentro do teu osso, drenar a inflamação e você vai ter que passar uns 10 dias no CTI. E aí você imagina, uma pessoa de 25 anos, sentada na frente de um médico, ouvindo que ele vai ter que abrir o seu externo como se você fosse um frango assado. Vai ter que perfurar, drenar e você, que está bem, vai ter que passar 10 dias no CTI. E eu falei, mas é mesmo, doutor? E eu só pensava, Jesus, misericórdia, agora? E eu falei, mas não tem outra possibilidade, alguma coisa que a gente possa fazer antes de operar? E ele perguntou, você já tomou antibiótico? Eu falei, ainda não. Ele falou, então vamos tentar 30 dias de antibiótico. Se não funcionar, realmente você vai ter que operar. Tá bom. E aí eu saí do consultório, do quarto consultório, sozinha. Eu me lembro daquele dia, quando eu desci as escadas do hospital. E eu só pensava o que estava acontecendo. Eu só falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu liguei para meu marido e ele falou, Amanda, calma, é só a opinião de um médico. Vamos buscar outras opiniões e não vamos te abrir assim. Ainda tem a possibilidade do antibiótico e
o meu marido sempre me deu muita força, muito apoio. Eu acho que se eu não tivesse Deus e Ele, uma estrutura muito forte do meu lado, eu sou muito frágil, eu acho que eu não aguentaria. E eu voltei no meu ortopedista, eu realmente não queria nunca mais voltar naquele cirurgião. Foi muito assustador. E ele falou, Amanda, vamos tentar um hematologista também. E eu fui procurar um hematologista, fui na primeira e ela falou que precisava realmente ser feita uma biópsia. E fui no segundo hematologista e assim que eu entrei no consultório, sozinha também, ele falou, com certeza você tem um tumor. E ele pegou meus exames, olhou, olhava pra mim, olhava para meus exames, apalpou. E depois disso tudo ele falou, com certeza você tem um tumor. Eu dei uma encostada na cadeira, a minha lágrima escorreu. Eu falei, com certeza? Ele falou, com certeza. Mas calma, você não precisa chorar. Eu não falei que você vai morrer. Eu só falei que você tem um tumor. E a gente precisa descobrir se isso é benigno ou maligno. E você precisa fazer uma biópsia. Eu vou te indicar um ortopedista oncológico. E você vai procurar ele, ele vai fazer a biópsia e a partir dali você vai se tratar. Eu não tinha feito a biópsia, eu não tinha certeza de nada, mas eu saí extremamente arrasada daquele médico. Eu me lembro que eu tive que pegar o metrô para vir para casa e eu não queria saber quantas pessoas tinham dentro do metrô. Eu desabei ali dentro, chorava na minha contida, minha cabeça dando voltas e mais voltas e eu pensava em várias coisas. No meu futuro, no que eu ia passar. Vem aquela sensação de Carolina Dickman, os meus cabelos indo embora. Eu tinha um cabelo cacheado, bonito. Eu tava voltando a cachear meu cabelo. E eu fui procurar esse ortopedista oncológico e ele resolveu fazer minha primeira biópsia, isso de maio a outubro. Eu só consegui fazer minha primeira biópsia em outubro de 2016. E ele fez a primeira biópsia. E a princípio seria uma biópsia fechada, uma punção. E quando ele bateu uma nova tomografia, ele viu que a minha lesão estava muito próxima do coração, então não poderia ser uma biópsia fechada, eu teria que abrir o externo. Eu tinha muito medo de tirar sangue. Então você imagina quando ele me contou que eu teria que abrir o meu externo. Não foi muito legal, não foi mesmo. Sim, foi bem complicado, mas existem coisas na vida que a gente tem que passar, não tem pra onde a gente correr. E eu fiz a minha primeira cirurgia, me lembro que eu estava com muito medo, confiando em Deus que ia dar tudo certo, mas quando você tira toda a sua roupa e entra no centro cirúrgico, a sensação de, não sei, de entrar ali naquela maca é muito estranha, sabe? Por mais que eu fosse fazer só uma biópsia, eu sei que teriam que abrir aqui, perfurar o osso, tirar um pedaço e tal. Não ia ser nada super complexo, mas também não ia ser nada tão simples. E eu tava muito temerosa. Eu me lembro que tinha um cara do meu lado, assim, com muitos aparelhos, e eu olhava pro lado, olhava pra enfermeira e chorava horrores. E a enfermeira perguntou, mas você vai operar o quê? Eu falei, não, eu só vou fazer uma biópsia.
Ela, mas você só vai fazer uma biópsia? Eu falei, só, mas eu tô com muito medo e tal. E, enfim, me doparam, fizeram a biópsia. Passou aquela primeira experiência. A recuperação foi horrível, porque eu não tinha tanta noção de quanto a gente usa essa área aqui para baixar, para levantar, para esticar, tudo mexe com isso aqui. Então ele costurou por dentro o pedacinho que ele abriu e quando eu estava em pé eu sentia assim. E quando eu deitava eu sentia ele a linha por dentro abrindo assim. Era muito ruim mesmo. E eu fui buscar o resultado da biópsia e nesse primeiro resultado confirmou a osteomielite, mas o meu doutor virou para mim e disse que eles não sabiam explicar o que estava causando a osteomielite e que eu teria que fazer uma nova biópsia. Na verdade, ele pediu para voltar no infectologista, também para ouvir a opinião dele, e o infectologista repetiu a mesma coisa que ele, que eu teria que fazer uma nova biópsia. E eu falei, doutor, acho que você não tá entendendo, não tá entendendo. Eu acabei de ser aberta, abriram meu externo, o senhor tá falando pra mim que a gente vai ter que fazer uma nova biópsia? E ele disse, Amanda, vai. Se a gente não fizer uma nova biópsia, a gente não vai conseguir descobrir o que você tem. Eu não tinha mais estrutura emocional para entrar em nenhum consultório. Eu não tinha mais estrutura emocional para ouvir nada. Nada. Chegou um tempo que eu só queria que aquilo tudo passasse, acabasse. Porque eu não aguentava mais entrar em consultório e receber uma notícia. Mas Deus é tão bom. Ele é tão perfeito que quando eu não tinha mais estrutura, quando eu achava que eu não ia mais aguentar, o Espírito Santo me sustentava, ia comigo e me ensinava. A cada dia me ensinava a ser forte. E eu precisei fazer uma nova biópsia. A esse ponto já era janeiro de 2017 e eu voltei no meu ortopedista e tive que refazer os exames de imagem, todos eles. Vocês querem mais uma notícia? Tem, fica tranquila. A esse ponto, a inflamação já tinha saído do externo e avançado para o meu pulmão direito. Então, depois que eu fiz os exames, que eu voltei no consultório do médico, adivinha? Tinha mais uma coisa para ele me contar. Além de ter que refazer a biópsia, minha inflamação tinha piorado e avançado para o meu pulmão. E ele disse, Amanda, eu não posso mais ficar com você, porque a sua lesão tomou o tórax e você vai precisar ir para um cirurgião torácico. E eu procurei um cirurgião torácico e ele me indicou. Desculpem, mas é um pouquinho difícil para segurar, mas vai dar certo. E ele me indicou a pneumologista pra gente tentar, antes de abrir de novo, fazer uma broncoscopia. Me lembro quando eu cheguei na pneumologista, ela olhou meus exames e ela falou: o local que a sua lesão está não facilita muito a broncoscopia. Eu não sei se a gente vai ter o melhor resultado. E fora isso, você já tá 1 ano e meio tentando descobrir o que você tem e a sua lesão tá muito avançada. Sai daqui agora, pega os seus exames e se interna.
E eu falei, agora? Ela liga pro seu marido, vai pro hospital e se interna. E eu falei com meu marido e a gente foi realmente pro hospital e eu me internei. Era a semana... Já era abril isso. Era a semana do meu aniversário e eu estava internada. E neste hospital eu fiz uma punção do pulmão, guiada por tomografia. E uma junta médica veio falar comigo e no final a oncologista veio falar comigo que o que eles viram durante o exame, durante a biópsia, estava com muita cara realmente de ser um tumor e eles não sabiam se era benigno ou maligno. E o meu marido perguntou, e se for benigno? Ela falou, olha, se for benigno, ela vai perder um pedacinho do pulmão. E o meu marido perguntou, mas se retirar um pedaço do pulmão, ela consegue viver bem e tal? Não, consegue, normal. E ele falou, se for maligno? E a doutora, muito, 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 muito fofa, um anjo também. Uma dos anjinhos que aparecem na nossa vida. A pneuma, a doutora Raquel, a oncologista, a doutora Marcela Bulcão. E ela falou, se for maligno, ela vai ter que fazer um tratamento. Mas vamos esperar o resultado do exame. E ela saiu daquele quarto médico. E eu tinha acabado de completar 26 anos. Isso eu tô cortando bastante coisa. E eu tinha acabado de completar 26 anos. E eu pensei que lá atrás eu só queria que fosse uma bactéria. E naquele dia eu falei, acho que se eu sair daqui com menos um pedacinho do meu pulmão eu já tô ganhando. E eu fui pra casa esperar o resultado da biópsia pra não precisar esperar internada. E um belo dia ela me ligou e disse, Amanda, eu tenho boas notícias. Eu já nem sabia mais o que era isso, tá? Pra ser bem sincera. Não que eu tivesse perdido a minha fé, eu nunca perdi. Mas foi um processo que eu precisei passar, foram momentos que eu precisei passar. E, enfim, eu tinha uma boa notícia. Naquele momento eu já tinha conversado no meu trabalho, contado o que estava acontecendo. E ela disse que a lesão era benigna e uma lesão granulomatosa. E provavelmente seria a tuberculose. E aí eu voltei para minha pneuma com os meus exames, com o resultado da biópsia, e nós fizemos todos os exames possíveis para tentar descobrir qual lesão granulomatosa seria essa. Mas todos os exames deram negativos para tuberculose e para as outras possibilidades de lesão granulomatosa. E a minha médica, pneumo, pediu para agendar uma nova biópsia aberta, porque teria que fazer uma terceira biópsia e retirar um pedaço do pulmão, um linfonodo do meu pulmão para saber exatamente o que era, porque o pedacinho que colheram na punção foi muito pequeno. Então, eu agendei minha cirurgia e nesse meio tempo, 1 mês e meio, 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, esperando a minha cirurgia, eu comecei a ter um suor noturno excessivo, assim, eu suava demais, molhava o meu lado da cama, molhava o lado do meu marido, era um suor, assim, horrível. E eu mandei mensagem pra ela e ela falou, vem pro hospital amanhã cedo. E eu fui e ela bateu novos exames.
a minha lesão tinha aumentado e eu agora, naquele momento, conseguiria fazer a broncoscopia, porque ela tinha avançado para um lugar que facilitaria. E ela me internou naquele mesmo dia. Engraçado que eu fui com roupa de trabalho, achando que eu fosse bater os exames e vir embora para casa, para o trabalho. E aí eu fiquei internada para no dia seguinte fazer uma broncoscopia. E ela fez a broncoscopia e eu me lembro que depois que eu acordei daquela broncoscopia eu já estava dentro do CTI em isolamento. Tinham 2 portas de vidro para chegar até mim. Eu estava cheia de aparelhos, completamente dopada. E quando eu abri os olhos, eu enxerguei meu marido lá de fora, conversando com o médico. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eles me falaram que era suspeita de tuberculose, por isso eu teria que ficar em isolamento. E eu acho que de tudo isso que eu já compartilhei com vocês, esse foi o momento mais difícil que eu vivi. Um CTI em isolamento, onde você não pode levantar, você estando bem, você não pode levantar para fazer nada. Você tem que fazer xixi deitada, você tem que tomar banho deitada. E eu olhava pelas portas de vidro, as 2 que tinham para chegar até mim, e só tinham pessoas que estavam vivas, mas estavam mortas. E não tinha TV, não tinha celular. Foram 48 horas naquele CTI. 48 horas de particular com Deus. Foi, se eu pudesse citar um dos 2 piores dias da minha vida, acho que foram aqueles dias no CTI. De todas as consultas, de tudo, foi muito ruim. As pessoas entravam para falar comigo, assim, mascaradas, sabe? Era como se eu tivesse um vírus, eu me sentia muito mal já naquela situação, naquele lugar, ainda nesse ambiente, sabe? De pessoas entrando para falar com você com máscara. Eu entendo que era para proteger eles, também era para me proteger de bactérias, de outras coisas, eu entendo. Mas não dá para explicar em palavras a sensação que é você passar por isso. Enfim, eu saí daquele CTI, fui pro quarto e descobri que poderia ser um fungo que estava se alojando aqui. E a minha médica falou: Amanda, vamos tentar tratar isso. E vamos tomar um antifúngico bem forte e você